Radar DN Brasil dessa sexta-feira, 13 de março, encerrando mais uma semana e trazendo aqui todas as informações e notícias que interessam aos brasileiros que estão em Portugal ou quem ainda pensa, quem sabe, em vir morar por aqui. Uma semana que fica marcada pela posse do novo presidente de Portugal, António José Seguro. Quem é, afinal, esse novo personagem que passa a fazer parte da política nacional, do dia a dia de todos que vivem em Portugal? Para falar um pouquinho com a gente sobre isso, vem a editora executiva do Diário de Notícias, Margarida Vaqueiro Lopes. Margarida, bom dia. Então, quem é António José Seguro? Fala pra gente. Olá, Carol. Pois é, quem é António José Seguro é talvez a questão para $1 milhão, porque isso é o que nós vamos descobrir, sobretudo quem é António José Seguro como Presidente da República Portuguesa. Vai, acima de tudo, ser um presidente muito diferente daquilo que foi Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que isso podemos dizer com algumas garantias, até porque foi algo que o novo presidente, durante a sua tomada de posse, fez questão de indicar ou de sinalizar, ainda que não se referindo diretamente a essas diferenças, mas falou, por exemplo, de terminar com o frenesi, disse que seria um presidente que falaria menos e atuaria mais, e naturalmente, depois de 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa, todos nós entendemos o que isso significa. António José Seguro, que foi secretário-geral do Partido Socialista durante 3 anos, anos complicados para o país, sempre foi visto como moderado, um institucionalista. Aliás, durante o início da campanha presidencial, muitos diziam que era um político com pouco carisma, o que, para substituir Marcelo Rebelo de Sousa, poderá ser uma tarefa complicada. No entanto, pode também ser a sua maior vantagem nesta altura, em que não só a política mundial, mas também a política nacional está a viver um momento um bocadinho conturbado. Então, talvez essa estabilidade, essa constância que António José Seguro tem mostrado ao longo daquilo que tem sido a sua vida pública, e nos últimos 10 anos ele esteve afastado, na verdade, da vida pública, mas aquilo que ele sempre demonstrou, ele regressou sendo exatamente o mesmo moderado, a mesma pessoa consistente, paciente, novamente, não sei se podemos dizer sem carisma, como muitos dizem, mas talvez essa estabilidade e essa constância sejam a sua maior arma agora neste novo ciclo presidencial que se inicia em Portugal. O que é que o Brasil pode esperar disto? Provavelmente menos visitas do que aquelas que Marcelo empreendeu. Marcelo Rebelo de Sousa fez 9 visitas oficiais ao Brasil, as 2 últimas já no segundo mandato de Lula da Silva. Sempre falou muito da importância das relações fraternas, não apenas com o Brasil, mas com muitas das antigas colónias portuguesas, dos países de língua oficial portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa, que é um presidente das pessoas, foi conhecido como o presidente dos afetos. Acho que podemos esperar 5 anos, peço desculpa, acho que podemos esperar 5 anos com menos selfies, provavelmente menos visitas oficiais, menos interação com o público da forma que Marcelo Rebelo de Sousa fazia. Não creio que se possa esperar menos relações fraternas com o Brasil, nada indica que seja esse o caminho, mas certamente faltará alguma proximidade às pessoas, que foi aquilo a que Marcelo Rebelo de Sousa nos habituou. António José Seguro tem um perfil mais discreto, mais fechado, se quisermos, um pouco mais frio, mas ainda é cedo, creio eu, para podermos dizer que tipo de presidente vai ser António José Seguro. Vamos esperar para ver. Obrigada, Margarida. Bom, é isso. Também não deixa de ser um novo momento para as relações entre Brasil e Portugal com a chegada do novo presidente. E falando nessa relação, no setor dos investimentos, os projetos e iniciativas continuam firmes e fortes. Essa semana, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Importações deu início a um programa de incubação de empresas aqui em Lisboa. Quem explica para a gente como é que vai funcionar esse novo programa é o presidente da Apex, Jorge Viana. Então, aqui no escritório da Apex Brasil, em Lisboa, alguns chamam de a Casa do Brasil em Lisboa, porque tem Fiocruz, tem Embratur e tem o Sebrae, mas aqui é um espaço onde a gente faz uma conexão do Brasil com Portugal, e hoje nós estamos vendo um dia histórico aqui. Nós estamos inaugurando um projeto de internacionalizar startups brasileiras aqui em Lisboa, aqui em Portugal. Então, 10 delas, que foram selecionadas no processo que começou com 200, vão ficar aqui no nosso escritório, né,
instaladas aqui por 9 meses, cumprindo um programa que a Apex e o Sebrae fizeram, no sentido de tentar que essas empresas, que são uma ideia, essas startups, né, de jovens, possam virar negócios aqui na Europa, mas com a ajuda de Portugal, com a ajuda de Lisboa e do escritório nosso aqui. Tem startup do Nordeste, tem do Norte do Brasil, então cobrir toda a geografia brasileira, mais da metade delas são lideradas por mulheres. Isso também é um propósito da Apex e desse programa junto com o Sebrae. E nós trabalhamos, então, na área de saúde, também, obviamente, muito na área de inovação, em indústrias. Enfim, aí já fica livre, porque nós não focamos só numa ou num outro setor, mas criamos critérios na escolha para que a gente possa ter oportunidade para aqueles que, de fato, precisam de uma mão estendida. Esse programa, no Brasil, nós temos muitas startups, mas elas não conseguem prosperar. Aqui em Portugal, você tem um ecossistema de startups de muito sucesso. Então, nesse caso, o Brasil está aprendendo com Portugal. Nós estamos trazendo empresas para buscar esse ecossistema de como funciona a promoção de startups aqui para as startups brasileiras. Então, como a sede é aqui muito privilegiada, aqui na Rosa Araújo, nós fizemos uma parceria com o próprio governo de Lisboa, né, e o governo de Portugal. O presidente Lula queria um pouco mais do Brasil aqui. E aí a Fiocruz, que tem um trabalho enorme na área da saúde, na área de produção de vacinas, de tecnologia de medicamentos, e a ideia é tratar, inclusive, com um país de língua portuguesa, na CPLP. E a Embratur está aqui porque quer também tirar ensinamentos desse ecossistema do turismo português, que é um sucesso. De fato, Portugal avançou muito na área do turismo, e o Sebrae é a organização das pequenas e microempresas. O Sebrae, eu acho que é um modelo que aí sim a Europa, Portugal, pode adotar. E, claro, a Apex trabalha com a promoção do Brasil no mundo e com a atração de investimentos. Eu estou bem contente de que, por uma decisão política do presidente Lula e nossa, nós temos com um escritório, com um endereço aqui em Lisboa, e esse endereço agora está se transformando em projetos de sucesso como esse, de ter 10 startups incubadas por 9 meses aqui no nosso escritório em Lisboa. Essa semana, o DN Brasil trouxe uma entrevista exclusiva com o cônsul brasileiro aqui em Lisboa, Alessandro Candeias, que anunciou o lançamento de um concurso, Amigos do Brasil, que vai premiar estudantes e professores portugueses que façam alguns trabalhos promovendo essa interação, essa proximidade entre os dois países. O objetivo é acabar com casos de xenofobia e discriminação nas escolas. O cônsul explica pra gente, então, como é que esse concurso vai funcionar, que vai ser lançado ainda no final desse mês. A escola é um lugar que precisa receber atenção nessa estratégia de combate ao racismo e à xenofobia. Há bullying, não é, contra estudantes brasileiros. Crianças, por exemplo, que chegam em casa chorando, tristes, porque dizem, ou às vezes os professores, os alunos, você não fala português, a língua que você fala é brasileiro, não é português. O que você escreve errado. Né? Ele chega, não, mas eu falo português, né? Quer dizer, aprendi. Né? Então, muitas vezes, de novo, né, a escola é um lugar onde há racismo e xenofobia, temos consciência disso e como é que pretendemos lidar com isso. Né? A estratégia, portanto, tem que ser outra. Né? O público é outro, a estratégia tem que ser outra. E daí, como você já disse, quer dizer, nós vamos anunciar agora em março o lançamento de um concurso chamado Amigos e Amigas do Brasil. É um concurso nas escolas, todo Portugal, né? Concurso que vai da 5ª série até a 12ª série, ou seja, alunos de 10 a 17 anos, né? Do final do fundamental no Brasil, digamos, o nível até o ensino médio, de 10 a 17 anos. Os alunos e as alunas, né, de qualquer escola de Portugal podem participar e se candidatar, né, e apresentar trabalhos para esse concurso. Vão ser 3 categorias. Redações, vídeos / música, ou seja, alguém que queira, enfim, apresentar uma música, apresentará a sua música em formato de vídeo, né? Mas pode ser um vídeo qualquer. E o terceiro, pintura ou desenho. Então essas são 3 categorias.
os alunos e as alunas. Tudo isso, né, vai ser divulgado, enfim, o detalhe, o regulamento, tudo isso no final vai ser lançado aqui em 2 escolas em Lisboa, dia 25 em Benfica, uma escola de Benfica, e dia 26 uma escola aqui de Lisboa, Pedro V, Laranjeiras. Então vai ser um lançamento mais ou menos simultâneo, mas como eu disse, quer dizer, não é um concurso apenas para as escolas daqui da região de Lisboa, é para todo o espaço, enfim, todo o território de Portugal. Alunos de 5º ao 12º ano, nessas 3 categorias, e a nossa ideia é que, portanto, sejam apresentados trabalhos, né, que destaquem a amizade entre Brasil e Portugal, cultura brasileira, conhecimento sobre o Brasil, o povo brasileiro, até a relação, digamos, de escola mesmo, com coleguinhas brasileiros ou brasileiras, mas fazer com que o brasileiro, o estudante brasileiro, a cultura brasileira, enfim, sejam mais discutidos e apreciados nas escolas, né? Estimular justamente os alunos a apresentarem em formato, como eu disse, escrito, redação, vídeos ou pintura, mais lúdico, né? Ou seja, usar a cultura para combater o bullying, usar o conhecimento do Brasil real, que é o Brasil alegre, o Brasil diversificado, diverso, o Brasil dinâmico, porque muito do que é racismo e xenofobia nasce de preconceitos, de estereótipos, de medo e de desconhecimento. Exatamente. Então vamos conhecer o Brasil e vamos produzir coisas legais sobre o Brasil. E não só alunos, a nossa ideia também é privilegiar os professores. Então os alunos vão receber, já posso até anunciar aqui digamos, qual seria a premiação, né? Os 3 primeiros lugares de cada uma das categorias vão ganhar um prêmio de 1.000 euros, né, para o aluno. Segundo lugar, 500 euros. Terceiro lugar, 100 euros. Né? Então vai ser um prêmio em dinheiro para o aluno, ou a aluna que vencer. E nós queremos também, como eu disse, privilegiar o professor. Nada se faz em educação sem contar com o professor. E também precisam ser valorizados. Valorização do professor, exatamente. Então, cada aluno que se candidatar no formulário vai indicar um professor que vai ser o orientador dele, ou a orientadora, né, que vai ajudar na pesquisa, enfim, na orientação das fontes e na elaboração mesmo do produto, né? E os professores dos 3 primeiros colocados, portanto, os 3 professores que ganharem, né, dos alunos que ganharam os prêmios, vão ganhar uma passagem e hospedagem no Brasil. Enfim, isso, o detalhe a gente verá no final. É um grande presente, né? Mas será um belo presente também, exatamente. A ideia é justamente homenagear os professores, né? Os professores são nossos parceiros nisso, né? Na luta contra o bullying, na luta contra esses preconceitos, estereótipos, né? E, de novo, a valorização da classe do professor. Isso é falando, eu sou professor, enfim, tenho honra de ter sido professor. E, de novo, nada é possível fazer em educação se não valorizarmos o magistério, né, o professor. Então, sim, também haverá premiação, né, para os professores. Então, a nossa ideia é lançar isso em março. Os alunos terão um mês para apresentar seus trabalhos até abril, e de abril a maio o júri, né, vai se conformar, vai examinar os trabalhos, e a nossa ideia é que no final, portanto, do ano letivo, final de maio, sejam anunciados os vencedores e, enfim, distribuídos os prêmios, e os professores passarão seu próximo verão, né, no Brasil. Uma iniciativa super importante que com certeza a gente vai seguir acompanhando. E além de xenofobia, discriminação, outro problema grave que afeta a vida de brasileiros que decidem morar fora do Brasil é o tráfico de seres humanos. A Yara Lemos, nossa comentarista em Brasília, jornalista e investigadora nessa área, traz alguns dados agora especificamente relacionados ao tráfico de mulheres brasileiras para outros países. Um alerta mais do que importante, especialmente agora, no mês de março, em que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Oi, Yara. Olá, Carol. Olá a todos que nos acompanham aqui no Radar DN Brasil. Esse é um mês importante para todas nós mulheres, e também tem que ser um mês importante para os homens, porque quando a gente fala do debate em torno dos direitos das mulheres, que são direitos humanos instituídos, não é pela Organização das Nações Unidas, há muitos anos, é importante que todos nós possamos trabalhar com esse tema de forma conjunta. Então, por isso a importância deste mês
nas nossas vidas e no debate político, social de todo mundo, não só em Portugal e no Brasil, mas em todo o mundo. E nesse aspecto é importante a gente fazer um alerta, Carol, sobre a questão do tráfico de seres humanos. As mulheres ainda são as principais vítimas do tráfico de seres humanos e utilizadas tanto para os serviços sexuais, e na grande maioria delas, mas também para o serviço doméstico. A escravização doméstica, ela mudou ao longo dos anos, mas ela permanece. Muitas dessas mulheres, elas saem com o sonho europeu de melhores condições de vida e Portugal, obviamente, quando a gente fala do Brasil, é o principal ponto de chegada de mulheres, porque a imigração de brasileiras para Portugal, ela cresce a cada ano. A comunidade brasileira em Portugal, ela vem em constante crescimento. E nessa fatia, as mulheres são a maioria. E elas, muitas delas, chegam ali envolvidas por promessas de emprego, por facilidades nesta questão. Então, é comum encontrar mulheres que foram captadas pelas redes do tráfico de seres humanos, que foram iludidas com uma promessa de emprego como modelo, ou então com a conquista de um curso para estudar línguas, ou que iriam chegar lá para trabalhar em bar, restaurantes, e isso se chama até, há pesquisadores que falam que esse é o chamado mercado da alegria, quando a gente fala academicamente nesse sentido. E as mulheres brasileiras, pelo histórico de sexualização da figura da mulher brasileira, elas acabam sendo alvo desses aliciadores e dessas redes criminosas que ainda estão entre as que mais arrecadam no mundo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, cerca de 32 bilhões de dólares são movimentados todo ano pelas redes de tráfico de seres humanos. Então, esse alerta é importante que a gente dê. E eu até, nós havíamos conversado um pouquinho antes começo desse nosso bate-papo aqui, não é, Carol? A respeito de uma campanha que foi iniciada pelo Consulado Geral do Brasil em Portugal, não é, que se disse aí em Lisboa, alertando para essas promessas falsas de emprego, alertando as mulheres brasileiras que buscam melhores condições de vida em Portugal, muitas delas que optam pela imigração como uma forma de reaproximação familiar a amigos, a familiares, e a gente que estuda sobre isso consegue identificar que nem sempre são desconhecidos que captam essas mulheres. Portugal é a principal entrada de mulheres brasileiras, como eu já coloquei um pouquinho antes, e as que entram pelas redes do tráfico chegam por ali porque nós temos toda uma facilidade com a língua, tá? E dificilmente essas mulheres conseguem se desvencilhar rapidamente desse meio. Então, eu alertaria primeiro por aplicativos de relacionamento e, na sequência, promessas de emprego. Tudo é uma grande promessa, tá? Quando a pessoa vem e começa a trazer muitas promessas sentimentais, pode saber que alguma pegadinha tem ali no meio do caminho. É claro que a gente não vai colocar todo mundo dentro do mesmo balde, não é, Carol? Naquele ditado que a gente usa tanto cá quanto lá, mas envolvendo os nossos dois países. A gente não pode dizer que todo mundo que está ali está cometendo um crime, porque não é assim, ainda bem, entendeu? Eu mesmo conheço casais que se conheceram por meio de aplicativos de relacionamento e que estão aí muito felizes e que construíram famílias, e que bom que a tecnologia facilita esse tipo de situação. Mas é claro que a gente tem que ter radares ligados, porque nem sempre funcionam. É comum, inclusive, Carol, de encontrarmos pessoas que utilizam fotografias falsas para se identificar. Então, hoje, dá para você ali, mulher, teve um match, vai lá, pega aquela fotografia daquela pessoa, coloca ali no Google Fotos, vê se ela é verdadeira, se aquela foto foi gerada por meio de inteligência artificial, se ela está utilizando foto de alguma outra pessoa que não é
ela, às vezes usa nome, usa fotografia. É muito difícil, num mundo tão globalizado como o nosso, às vezes a gente conseguir acreditar em tudo que vê. Então, ter um pouquinho de cautela é fundamental para que nós possamos proteger toda a estrutura feminina. E nesse caso específico, falando de mulheres, mas é claro que não são só as mulheres que são vítimas do tráfico de seres humanos, não é que foi o começo dessa nossa conversa, mas homens também, sobretudo para o uso na mão de obra de fazendas e de indústrias, sobretudo a carvoeira, por exemplo. Então, o alerta vale para todo mundo, Carol, homens e mulheres. Homens e mulheres precisam prestar atenção, homens e mulheres precisam unir forças no combate à violência às mulheres. Então, somente assim é que a gente realmente vai conseguir ter uma sociedade mais segura para todos nós, seja aí em Portugal ou seja no Brasil. O dia a dia de centenas de brasileiros e outros estrangeiros que vivem aqui em Portugal continua sendo afetado pela demora da Agência para Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, na entrega dos cartões de residência. Quem traz informações para a gente agora atualizadas sobre esse tema e fala como é que está andando aí esse processo de confecção e entrega dos cartões é a editora do DN Brasil, Amanda Lima. Oi, Amanda. Isso mesmo, Carol. Uma das reclamações que nós mais recebemos dos nossos leitores e leitoras, seja pelo Instagram, por e-mail, pelo WhatsApp, é o pedido de informação sobre o atraso no envio dos cartões renovados, tanto das renovações da CPLP, quanto dos cartões que foram renovados no segundo semestre do ano passado pela estrutura de emissão. São muitos relatos de pessoas que já estão, no caso da CPLP, há mais de um ano esperando o cartão. Por exemplo, o processo de renovação da CPLP começou em fevereiro do ano passado, ou seja, já faz mais de um ano e algumas pessoas ainda não receberam o seu cartão em casa. E também há reclamações no caso de renovações da estrutura de emissão, que foram realizadas no segundo semestre em especial, ali a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro, presencialmente pela estrutura de emissão. Nós estamos sempre tentando informações com a AIMA a respeito desse assunto e também entendemos a frustração das pessoas que nos procuram, porque justamente tentaram presencialmente uma informação, tentaram por telefone, mas quando conseguiram uma chamada, disseram que a pessoa que atendeu disse que não tinha informação sobre o processo, então realmente é um processo muito complicado. Mas nós conseguimos algumas informações junto com uma fonte da AIMA para trazer para os nossos leitores e leitoras e tentar tranquilizar nesse sentido. A informação oficial que nós temos é de que nas próximas semanas milhares de cartões vão ser enviados. Então as pessoas que estão esperando devem ficar atentas ao correio, porque nos próximos dias essas pessoas, milhares delas, vão receber o seu cartão em casa. Nós também temos a informação de que mais de 50% dos cartões que foram deferidos já foram para emissão. Também se inclui nessa aceleração que foi realizada nas últimas semanas por parte da agência. E o governo também está atento, uma coisa que eu chamei a atenção, é para a validade do comprovativo, né? Até 15 de abril as pessoas têm esse comprovante de renovação, e a informação que eu também tenho dessa mesma fonte é que o governo está trabalhando nesse mês de abril, aliás, nesse mês de março e também na primeira quinzena de abril, de forma acelerada, para que as pessoas recebam seu cartão até o dia 15 de abril, porque é a data em que perde a validade desse comprovativo. Apesar de que nós sabemos que muitas vezes esse comprovativo ele não é aceito por próprias entidades do governo. O IMT, por exemplo, é uma entidade que nós temos recebido muitos relatos de leitores e leitoras de pessoas que estão em processo de troca de carteira ou fazendo sua habilitação e com problemas, porque uma própria entidade do governo não reconhece um documento que também foi emitido pelo governo. Nós queremos dizer aos nossos leitores que nós estamos atentos em relação a esse assunto e sempre em busca de informações. Se tivermos mais novidades, imediatamente vamos informar aqui no DN Brasil. Muito obrigada e até a próxima semana. E a gente encerra o programa de hoje com uma boa notícia: deu Brasil na Gala Michelin. Tem brasileiro que recebeu estrela e comemora agora uma nova fase nesse trabalho de consolidação também do talento brasileiro na gastronomia aqui em Portugal. Quem esteve na cerimônia na Ilha da Madeira foi o nosso repórter Nuno Tibiriçá, que conta tudo pra gente agora. Oi, Nuno! Olá para você que nos ouve ou nos assiste no Radar DN Brasil. O Diário de Notícias dessa semana esteve na Ilha da Madeira, onde foi realizada a terceira edição em Portugal da Gala Michelin, organizada, é claro, pelo Guia Michelin
E nessa edição, especialmente, 2 brasileiros brilharam. Eu estou falando da Angélica Salvador, do restaurante Indiferente, que foi a primeira mulher brasileira a ganhar uma estrela Michelin em Portugal. Vejam vocês. E também, é claro, do Nelson Soares, do restaurante Sult em Cascais, já foi até pauta de entrevista aqui no DN Brasil. E os dois deram uma palavrinha, então, com a equipe do Diário de Notícias e do DN Brasil. Confira. Angélica, então, parabéns. Eu sei que já são 20 anos aqui, né? Mas o que significa para você, assim, pensando enquanto imigrante que atravessou o Atlântico, ganhar isso que é assim a maior distinção, ainda por cima sendo uma mulher imigrante, só a terceira mulher a estar contemplada então no Guia Michelin. Fala um pouquinho sobre isso, Angélica. É uma emoção muito grande. Resumidamente, é como você falou, brasileira, imigrante, é um pouquinho o meu projeto, Indiferente, quando foi criado e pensado comigo e com o Thiago, nós pensamos muito nisso. O pretexto do nome é pensar exatamente nessa parte de ser uma imigrante, a ter o projeto, uma mulher ter um projeto no Indiferente. Para mim, ser brasileira é partilhar com os meus conterrâneos e não só que tudo é possível. A gente só não pode deixar de acreditar nos nossos sonhos. Quando ganhamos a primeira vez o Bibi Gourmand no Indiferente, foi criando sempre aquele bichinho de querer mais, acho que como qualquer outra pessoa, também quisemos sempre mais e hoje tem aqui o resultado, conseguimos o nosso prêmio. Eu e minha equipe trabalhamos sempre com alterações, com mudanças, com testes, com friozinhos na barriga, se vai correr bem ou não, por isso fico muito feliz que nós temos conseguido isso e nada seria possível sem eles. E só mais uma, mesmo que sejam 20 anos já em Portugal, o que você acha que você ainda traz para a sua cozinha que vem do Brasil, seja alguma influência ou seja o jeito de ser? O que tem de Brasil ainda na cozinha do Indiferente? É um puxadozinho de alho na mesma, o estrogilde em Portugal, mas no Brasil é o refogado que a gente fala, mas acima de tudo, não deixar nunca de esquecer nossas origens. A minha família me apoia, eu estou há 20 anos fora do meu país, mas independentemente de estar em Portugal, que é o país que eu escolhi para viver, eu acho que nós nunca temos que deixar de ser quem somos. E para mim, ser acolhida tão bem aqui, não há uma palavra certa para dizer o quanto é importante para mim estar onde estou nesse momento. Acho que o conceito é o mesmo, no sentido de você pegar os elementos de onde você está, no caso no Brasil, combinar com a culinária italiana, e aí em Portugal não tinha que ser como diferente, aproveitar essa diversidade, essa riqueza dos ingredientes portugueses, os enchidos, os frutos do mar, os pescados, os mariscos, e adaptar a culinária italiana. Então, eu acho que na essência o Sult do Rio de Janeiro e o Sult de Cascais, eles são muito similares. Mudam os atores, mas fica a essência, fica essa experiência de misturar duas culturas. E para mim, menos de 2 anos de funcionamento, ter chegado no guia e, salvo engano, uma amiga minha jornalista me alertou que é o primeiro restaurante brasileiro, o primeiro chefe de cozinha brasileiro que tem presença no guia em 2 países. Então, com tantos chefes incríveis, né, referências para mim, que não tiveram essa experiência, eu estou me sentindo muito gratificado. Eu acho que eu estou representando toda uma categoria aí de chefes brasileiros, mostrando que é possível. Se você cair dentro, partir para cima, você consegue. É algo que você então incentiva aos brasileiros que têm bons projetos, boas ideias no Brasil, de ter esse intercâmbio também com Portugal e vice-versa também, quem sabe? Certamente que incentivo vários amigos, eu sempre comento isso. Inclusive, eu acho que falta um restaurante de culinária brasileira, de uma gastronomia mais refinada, ou um restaurante de sucesso de culinária brasileira, como tem diversos em São Paulo, Rio de Janeiro, e imagina, Salvador, Porto Alegre, Curitiba. Falta esse elemento, falta essa culinária brasileira, e eu falo para meus amigos chefes, incentivo. Eu acho que sim, eu acho que pode ser um incentivo a mais, e sabem todos que podem contar comigo. Eu estou aqui para ajudar e para contribuir no que for necessário. Obrigada, Nuno. Parabéns aos nossos chefes, à nossa chefe estrelada e também ao Nelson, chefe, que agora ganha também esse reconhecimento aqui em Portugal. Ficamos por aqui. Essa foi a nossa edição de hoje do Radar DN Brasil. Lembrando que se você tem alguma sugestão de cobertura, alguma pauta que seja de interesse, manda pra gente pelo nosso e-mail dnbrasil@dn.pt. Também dá para enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp ou então entrar em contato pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia hoje, um abraço e até sexta que vem.